Você não pode pagar. Saia antes que eu chame a polícia, gritou um cliente para o idoso com uma jaqueta militar surrada. O dono da loja olhou para o veterano trêmulo, levantou-se e disse firmemente: não, hoje ele come de graça, e quem se opuser pode ir embora agora mesmo. 3 dias depois, um comboio de veículos militares lotou a rua. Mais de 20 fuzileiros navais saíram, em posição de sentido em frente à loja. Quem foi a pessoa que fez uma unidade militar inteira se levantar para agradecer na vida civil? Tipo 1. Se você acredita que a gentileza merece ser defendida. Bem, vindos ao Elite Oculta, já se inscreva no canal. Vamos descobrir o que realmente aconteceu. Mark Rizzo abriu o Rizzo Smart exatamente às 5 da manhã, como fazia todas as manhãs há 16 anos. Aos 46 anos, seus movimentos demonstravam a eficiência de um homem que se sentia confortável na rotina. A pequena loja de conveniência ficava em uma esquina tranquila em Pensacola, Flórida, a apenas 6 quilômetros da base aérea naval. A luz da manhã entrava pelas janelas enquanto Mark abastecia as prateleiras com cuidado meticuloso. A loja não era grande, apenas 3 corredores de produtos essenciais, uma seção refrigerada e um pequeno balcão onde Mark registrava as compras e ocasionalmente conversava com os clientes habituais. Papai ficaria orgulhoso, murmurou, endireitando uma fileira de enlatados. Seu pai, Anthony Rizzo, serviu 27 anos na Marinha antes de abrir esta loja. Quando o câncer o levou, 5 anos atrás, Mark herdou não apenas o negócio, mas também uma filosofia. Sempre defenda o que é certo, especialmente quando isso lhe custa algo. A campainha acima da porta tocou às 7h43. Um homem idoso entrou, ombros ligeiramente curvados, sob uma jaqueta militar desbotada. Cabelos brancos apareciam sob um boné desgastado com o emblema do Corpo de Fuzileiros Navais. Seus movimentos eram deliberados, cada passo dado com a precisão cuidadosa de alguém que economiza energia. Mark assentiu enquanto o homem, certamente na casa dos 80 anos, escolhia um pão, uma caixa de ovos e uma pequena lata de sopa. Outros clientes entravam aos poucos, uma mulher de uniforme hospitalar pegando café. Um operário da construção civil comprava energéticos. Um empresário olhava o relógio com impaciência. Quando o veterano idoso chegou ao balcão, tirou uma carteira de couro surrada e a abriu com expectativa. Suas mãos envelhecidas pararam enquanto seus olhos registravam confusão, depois constrangimento. Parece que misturei meus dias, disse ele suavemente. A aposentadoria só chega na sexta-feira. Achei que hoje fosse a sua voz sumindo enquanto ele devolvia os itens ao balcão. Eu volto. Desculpe o incômodo. Antes que Mark pudesse responder, uma voz cortou o silêncio da manhã. Você não pode pagar. Saia antes que eu chame a polícia. O empresário deu um passo à frente, o rosto vermelho de irritação. Alguns de nós temos trabalhos de verdade para fazer. A loja ficou em silêncio. Uma mãe puxou o filho para mais perto, evitando contato visual. O operário da construção civil de repente demonstrou grande interesse pelo rótulo nutricional. Mark saiu de trás do balcão, posicionando-se entre o empresário e o veterano, cujos olhos agora estavam fixos no chão. Senhor, Mark se dirigiu ao veterano, não ao cliente que gritava. Por favor, leve suas compras hoje. São por conta da casa. Não preciso de caridade, sussurrou o veterano. Não é caridade, respondeu Mark. É respeito, zombou o empresário. E quanto aos clientes pagantes? Eu compro aqui todos os dias. Mark se virou, encontrando o olhar do homem diretamente. E você pode continuar comprando aqui, mas este cavalheiro serviu ao nosso país e hoje ele é meu convidado de honra. Quem tiver algum problema com isso, pode ir embora. Isso é ridículo, gaguejou o empresário, colocando seus itens na prateleira. Você perdeu um cliente. Assim que a porta bateu atrás dele, Mark ensacou cuidadosamente as compras do veterano.
Sou George, disse o idoso, estendendo a mão trêmula. George Landon. Volto na sexta para acertar as contas. Sem pressa, senhor. Landon, respondeu Mark. Seu dinheiro não serve para nada aqui hoje. Nem toda ação correta é aplaudida. Mas se você não se manifestar quando for preciso, quem o fará? Às vezes, as arquibancadas mais silenciosas geram os ecos mais altos. Quando George se retirou, Mark notou uma pulseira de metal no pulso do veterano. Desgastada por décadas de uso, a gravação era visível. Primeiro Batalhão de Reconhecimento, Fallujah, 2004. Mark reconheceu a importância. O primeiro batalhão de reconhecimento esteve entre os primeiros fuzileiros navais a chegar a Fallujah, uma das batalhas urbanas mais sangrentas que as forças americanas enfrentaram desde o Vietnã. Durante o almoço, Mark pesquisou informações sobre a unidade na internet. Os artigos retratavam um combate intenso e sombrio, de casa em casa, com baixas devastadoras. Momentos de coragem extraordinária, sob pressão inimaginável. O fato de George ter sobrevivido a tal provação, numa idade em que a maioria dos homens já estaria aposentada, revelava muito sobre sua resiliência. No meio da tarde, o celular de Mark vibrou com notificações. Um cliente havia gravado o confronto da manhã e publicado online com a legenda: dono de loja expulsa cliente que pagava esmolas a suposto veterano. Os comentários afluíram, divididos entre apoio e críticas. Mais um negócio tentando viralizar com culto militar. Uma jogada de marketing patética. Meu avô era um verdadeiro veterano e nunca aceitou esmolas. Esse cara provavelmente está fingindo por compaixão. Mark silenciou o celular, incomodado com as críticas e os elogios. Ele não tinha agido para uma plateia, apenas feito o que parecia certo no momento. No dia seguinte, menos clientes entraram na loja. Vários clientes regulares estavam notavelmente ausentes. Um fornecedor de produtos agrícolas ligou para remarcar a entrega, alegando problemas logísticos, embora nunca tivessem perdido uma entrega às terças-feiras em 3 anos. A sobrinha de Mark, Helena, veio visitá-lo depois da escola, pulando em um banquinho perto do balcão. Tio Mark, por que as pessoas estão falando mal de você online? A mãe de Kate disse que você expulsou alguém da loja. Mark suspirou, escolhendo as palavras com cuidado. Às vezes, Helena, fazer o que você acha certo não deixa todo mundo feliz. Mas você ajudou alguém, não é bom? Antes que ele pudesse responder, o sino tocou. Um funcionário dos Correios entrou com um pequeno pacote que precisava ser assinado. Dentro, havia uma fotografia desbotada de um grupo de fuzileiros navais em uniformes camuflados do deserto, abraçados, em pé, diante de um prédio em ruínas. No centro estava um George Landon mais jovem, ainda reconhecível, o mesmo homem, embora décadas mais forte. No verso, escrito à mão em tinta azul, um dos melhores homens com quem já servi. Se ele precisar de alguma coisa, me ligue. Major Hanson, Camp Lejeune. Um cartão de visita estava preso com um clipe de papel no canto, com um número de telefone e um ramal militar. Naquela noite, a irmã de Mark ligou com preocupação evidente na voz. Mark, você viu as avaliações online? A avaliação da sua loja caiu quase 2 estrelas em um dia. Alguém está até sugerindo boicotar o lugar. Mark olhou para a fotografia agora encostada na caixa registradora. Vai passar, disse ele com mais confiança do que se sentia. Depois de desligar, Mark começou sua rotina de fechamento, arrumando prateleiras que mal precisavam de atenção depois de um dia tão tranquilo. Ao virar a placa para fechado, seu telefone tocou com um número desconhecido. Mercado Rizzo, disse ele finalmente. Sr. Rizzo, aqui é o Coronel James Hanson, da Marinha dos Estados Unidos.
Acredito que você conheceu um amigo meu recentemente. Algumas ações não são aplaudidas porque lembram os outros do que eles esqueceram. Se você acredita que a gratidão deve ser mantida viva, digite lembrar. Na manhã seguinte, Mark hesitou antes de destrancar a porta. Pela primeira vez em 16 anos, questionou se abrir fazia sentido. A controvérsia havia afetado mais do que apenas sua reputação. Fornecedores recuavam, clientes escolhiam outras lojas, e a realidade prática de administrar um pequeno negócio com receita em declínio não podia ser ignorada. Ele estava organizando uma vitrine quando o sino tocou. Uma garotinha, talvez de 7 anos, aproximou-se, segurando um saco de papel decorado com desenhos feitos com giz de cera. "O senhor é o Sr. Rizzo?" perguntou ela, com a voz quase sussurrando. Mark assentiu, ajoelhando-se para encarar. "Lá, sou eu. Em que posso ajudar?" Ela colocou o saco no balcão. "Estes biscoitos são da minha mãe e eu... Não tenho dinheiro, mas queria que você soubesse. Minha mãe diz que você é uma boa pessoa." Antes que Mark pudesse responder, o chão pareceu tremer sob seus pés. Um estrondo mecânico preencheu o ar, aumentando de volume até se tornar impossível de ignorar. Pelas janelas, ele observava um comboio de veículos militares percorrendo a rua normalmente tranquila. Humvees, caminhões táticos e SUVs, com a insígnia do Corpo de Fuzileiros Navais. Os veículos estacionaram em formação, bloqueando o tráfego em ambas as direções. Mark saiu, com o saco de biscoitos ainda na mão, enquanto quase 30 fuzileiros navais em uniformes de serviço saíam dos veículos e formavam uma fila na calçada. Um homem alto, com prata nas têmporas, deu um passo à frente, seu uniforme adornado com a insígnia do coronel Mark Rizzo, Coronel James Hanson, 1º Batalhão de Reconhecimento. "Podemos falar com você?" Atordoado, Mark assentiu, ciente de que vizinhos e transeuntes paravam para observar a cena extraordinária. "Sr. Rizzo", começou o coronel Hanson, sua voz ecoando pelo quarteirão repentinamente silencioso. "Há 3 dias, o senhor demonstrou uma gentileza excepcional com um fuzileiro naval que serviu sob meu comando. George Landon é mais do que um veterano. Ele foi nosso médico de combate sênior durante alguns dos dias mais sombrios em Fallujah. O que você talvez não saiba é que George salvou 14 fuzileiros navais durante um único tiroteio, recusando-se a ser evacuado, apesar dos próprios ferimentos. Ele foi condecorado com a Estrela de Prata por bravura, embora raramente fale sobre isso." Mark olhou para os fuzileiros reunidos, com rostos solenes e respeitosos. "George não aceita ajuda facilmente", continuou Hanson. "Seu orgulho às vezes o impedia de estender a mão, mesmo àqueles que lhe devem a vida. Mas o que você fez, tratando-o com dignidade em vez de piedade, realizou algo que nem nós sempre conseguimos. Você o tratou como um homem ainda vivo, não apenas como um veterano que serviu. Um por um, os fuzileiros navais entraram na loja. Cada um fez uma pequena compra, um maço de chicletes, uma garrafa d'água, uma barra de chocolate, pagando com o troco exato e agradecendo secamente a Mark. "Eles não são daqui", observou Mark em voz baixa. "Você os trouxe do acampamento Lejeune. Isso está a horas de distância." Hanson assentiu. "Quando soubemos o que aconteceu e a reação negativa que você enfrentou, não foi uma decisão difícil. Já estávamos na região para exercícios de treinamento depois que o último fuzileiro naval concluiu sua compra. Aproveitem." Hanson presenteou Mark com uma pequena placa. Quando um repórter perguntou o que o havia motivado, a resposta de Mark foi simples. "Eu apenas fiz o que acreditava que meu pai teria feito. Nada mais, nada menos." Quando o mundo escolhe o silêncio, uma pequena ação pode tocar os corações daqueles que um dia arriscaram tudo. Se você ainda acredita em justiça tardia, mas significativa, digite saudação.
As semanas que se seguiram à visita dos fuzileiros navais transformaram o Rizosmart de maneiras que Mark jamais previu. Veteranos e famílias de militares passaram a fazer desvios regulares para fazer compras ali, muitas vezes vindos de comunidades vizinhas. Mark não alterou seus preços, nem expandiu seu estoque. Ele simplesmente adicionou uma pequena placa perto do caixa para quem vestisse o uniforme hoje. Água é de graça. Não foi um gesto elaborado. Apenas um reconhecimento de que algumas dívidas nunca poderão ser verdadeiramente pagas. Mas pequenos reconhecimentos importam. George Landon tornou-se um visitante regular, não apenas nos dias de aposentadoria, mas também nas tardes mais tranquilas, quando se sentava em um banquinho perto do balcão, ocasionalmente compartilhando histórias com Mark sobre seu tempo de serviço. Nunca as realidades brutais do combate, mas os momentos entre elas, a camaradagem, as piadas compartilhadas que tornavam situações insuportáveis, suportáveis. Na parede atrás do caixa, Mark pendurou a fotografia de George com sua unidade. Ao lado, havia uma bandeira dobrada, a mesma que cobria o caixão de um fuzileiro naval da unidade de George, que não havia voltado para casa. George guardou-o todos esses anos, mas um dia o trouxe à loja com um agradecimento escrito à mão por se lembrar de nós enquanto ainda estávamos aqui. O coronel Hanson o visitava ocasionalmente quando o trabalho o trazia à região. Durante uma dessas visitas, um repórter local perguntou-lhe por que os fuzileiros navais haviam reagido de forma tão dramática ao gesto de Mark. As pessoas costumam agradecer aos veteranos por seus serviços, explicou Hanson. Mas Mark fez algo diferente. Ele não se limitou a dizer palavras. Ele se levantou, assumiu um risco pessoal e escolheu um lado quando seria mais fácil manter a neutralidade. Isso é algo que qualquer fuzileiro naval pode entender. O empresário que causou o confronto inicial, no entanto, nunca mais voltou à loja. 6 meses depois, Mark recebeu uma doação anônima para seu recém-criado programa Veterans Pantry, uma prateleira simples com itens essenciais a qual qualquer veterano poderia ter acesso sem questionar em tempos difíceis. A doação veio sem nome, apenas com um bilhete. Eu estava errado naquele dia. Obrigado por me mostrar um caminho melhor. Não precisamos de heróis, disse um veterano durante um pequeno encontro na loja. Precisamos ser vistos como pessoas de verdade, não como monumentos vivos. Algumas pessoas não carregam mais armas, mas ainda lutam para manter viva a gratidão. O campo de batalha muda, mas a coragem permanece a mesma. Quando ouvi pela primeira vez sobre o que Mark fez, lembrei-me do meu avô. Ele era quieto, nunca pedia elogios. Mas uma vez, um estranho lhe cedeu um lugar num ônibus, e ele falou sobre isso por anos. É assim que a gentileza, mesmo em pequenas coisas, pode ser profunda. Mark não tentou viralizar. Ele apenas tentou fazer o que era certo. Talvez seja esse o tipo de coragem de que precisamos mais. Se esta história lhe lembrou de alguém que ajudou sem pedir nada, compartilhe com essa pessoa, porque heróis silenciosos também merecem ser lembrados.